Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do AcredisCast e hoje com um motivo muito especial para esse retorno, que são convidadas que nós adoramos e que estão aqui, assim, que pra gente realmente é uma presença muito importante porque temos um projeto em conjunto. Sejam bem-vindos então a esse episódio e a gente vai contar para vocês um pouco do que nós estamos aprontando por aqui, né, Ana? Sejam muito bem-vindos. A gente está aqui para falar de marcha, que é um dos tópicos muito importantes para todo profissional da reabilitação. Então, um dos maiores objetivos dos clientes, pacientes, e uma das maiores dúvidas dos profissionais. Como é que a gente casa isso? Então, para isso, a gente trouxe especialistas no assunto. Certo? Certíssimo. Então, por favor. Meninas, por favor, se apresentem. Bom, obrigada mais uma vez pelo convite. É muito bom estar aqui, né? Poder falar de algo que a gente ama, né? E estar junto com pessoas que a gente admira e que também ama, eu acho que é um presente. Sim. Isso é um sonho. E a Aprimob nasceu de um sonho, na verdade, né? Então, nós sempre trabalhamos com marcha, isso já tem há muito tempo, e a gente quis trazer todo esse conhecimento para dividir, né? Eu acho que a gente tem que compartilhar. Acho que como a Ana falou, né, a gente estava vindo para cá, ela falou uma coisa que eu achei muito interessante, que é isso mesmo, né? Eu acho que a gente tem uma responsabilidade quase ética, né, e moral de tudo que a vida trouxe para a gente de presente, porque estar em lugares onde nós estamos, em oportunidades que nós temos, a gente precisa dividir, né? E a gente precisa trazer para que as pessoas venham todas juntos, né? Todo mundo junto. Eu acho que isso é o maior intuito, acho que de todas nós que estamos aqui, né? Então, eu agradeço muito. Para mim, eu estou muito feliz. Gente, me apresentando também, obrigada pelo convite. Meu nome é Fabiana Dutra Zogby, fisioterapeuta, também trabalho em laboratório de marcha há mais de 10 anos. E eu acho que, como a Dé falou, né, nasceu de um sonho mesmo. A Aprimob não é um lugar físico, é um lugar, assim, que é um sonho nosso, que é realmente divulgar todo esse conhecimento que o laboratório de marcha trouxe pra gente como fisioterapeutas, porque assim, de verdade, gente, é um divisor de águas, né? Pra gente foi, e a gente é muito apaixonado mesmo por isso que a gente faz, né? Então, assim, a nossa vida como profissional, antes de conhecer a biomecânica da marcha, que a gente aprendeu em laboratório, era uma e agora é outra. E esse fato de poder divulgar e compartilhar com as pessoas e poder falar para as pessoas que é possível aprender de uma forma mais simples, isso é muito legal. E é isso que a gente quer fazer. E o que aconteceu, né? Quando vocês perguntarem como que começou, a gente começou a olhar um pouco mais para a internet. O que a internet é muito bacana, porque ao mesmo tempo que você consegue ter mais conhecimento de coisas que estão muito distantes, a gente também pode ser esse divulgador de conhecimento, né? Então, a gente começou a ver muita coisa errada, no sentido, às vezes, de prescrição de órteses. Então, como elaborar uma atividade para um paciente, uma coisa mais funcional relacionada à marcha. Isso começou a preocupar a gente. Então, em vez de sermos críticas, a gente se reuniu e falou, peraí, então vamos divulgar o que a gente pôde aprender através do laboratório, né? Passar isso adiante. Passar isso adiante. E é super possível sem ter um laboratório, né? E como é que vem essa história de vocês com a marcha? Aí vocês estão falando do laboratório de marcha. Então, o que é um laboratório de marcha? Tem um laboratório de marcha que não é disponível para todo mundo. Acho que no laboratório de marcha a gente tem essa tecnologia que ela é de alto custo, né? Para ter um laboratório de marcha, a gente precisa ter câmeras de infravermelho, a gente tem todo um software, todo um processamento, estrutura física. Então, isso traz para a gente dados que é extremamente fidedigno. Então, lá no laboratório, a gente faz uma análise da cinemática, da cinética, da eletromiografia, isso tudo em tempo real. E a gente coloca os sensores, essas câmeras captam o movimento e a gente faz todo o estudo através dos gráficos. Então, é de uma maneira extremamente precisa. E a gente já tem na literatura, né, várias publicações e isso embasa e traz um norte no tratamento dos nossos pacientes, o que foi ótimo e o que é bom, porque ele baliza o nosso tratamento. Mas a gente também sabe que ter um laboratório, né, de marcha ou um laboratório de movimento é algo que é extremamente caro e nem todos os lugares podem ter.
Então, estar dentro de um laboratório de marcha que faz toda essa avaliação, e basicamente qual que é o objetivo? É responder uma pergunta clínica. Um paciente vai para um laboratório de marcha com uma pergunta: como melhorar o jeito de andar desse paciente? E aí a gente faz uma série de medidas, que inclui um exame físico detalhado, inclui todas essas medições que eu falei, né, a cinemática, a cinética e a eletromiografia. A gente faz a filmagem, que é a filmagem 2D. A partir daí a gente vai juntando todas essas informações para responder a pergunta. Olha, a principal alteração da marcha desse paciente é essa. Por causa disso, então nós explicamos o porquê essa alteração, e a melhor forma de tratar e abordar é essa. Então, assim, é um laudo e um exame que ele vem completo do ponto de vista da deambulação. Então, assim, muitos médicos pedem porque realmente norteia o tratamento. Só que para isso precisa da estrutura. E aí a gente pensou, a gente pode... É claro que para alguns pacientes precisa mesmo dessa estrutura, porque alguns casos são mais específicos e algumas indicações cirúrgicas precisam desse detalhamento. Mas a gente pode trazer um pouco desse conhecimento para a prática clínica? A gente pode ajudar as pessoas a olhar melhor, a sistematizar o olhar, a medir de uma maneira mais adequada, tomar condutas mais assertivas? Eu acho que esse foi o nosso desejo, né? Falar, olha, dá para fazer. Quantos laboratórios, não sei se você sabe, Débora, ou você, Fabi, quantos laboratórios de marcha hoje, de análise de marcha, desse tipo completão aí que você falou, existem em São Paulo, por exemplo? Em São Paulo temos os mais conhecidos, que são o da ACD, onde eu trabalho, do Einstein, onde a Dé trabalha, do Hospital das Clínicas, que eu acho que são um pouco mais para pacientes de lá, eu não sei muito bem como é que funciona. E tem alguns outros menores, mas esses são os maiores e que tem mais tempo aí. Acho que algumas universidades também, né? Algumas que universidades com pesquisa, e aí o foco, obviamente, não é responder uma questão clínica, mas por meio da pesquisa, Isso. né? Não tem esse foco, não dá para fazer uma prescrição e a pessoa ir lá agendar e ter o seu laudo, né? Não tem esse pacientes foco selecionados, clínico. né? Então, com aquilo que eles querem estudar. Então vamos dizer que hoje talvez existam uns 10, que a gente saiba, óbvio que podem existir mais, mas uns 10 laboratórios que fazem análise de marcha voltados, maiores assim, né? Voltados a uma avaliação clínica, que vão responder a algo clínico e não voltado à pesquisa. Só voltado à pesquisa. Em São Paulo, acho que não tem 10. cidade Nem 10. Eu aumentei o número para dizer... Para dar uma extrapolada. né? Vamos dizer que tem uns 5, então. 3, com certeza, que vocês conhecem. E vamos extrapolar para 5. Então, como é que com 5 laboratórios a gente vai atender todas as pessoas que têm alteração de marcha? Então, eu acho que isso surge daí, né? Isso, porque a gente está falando de São Paulo, né? Sim. Mas a gente Tem tem gente que vem todo o de fora, território porque nacional falta para suprir laboratório, essa demanda, né? Sim. e para direcionar tomadas de decisões clínicas. Né? Exatamente, exatamente. E aí, eu acho que o grande lance, assim, que a gente teve, começou a querer divulgar, foi como ensinar fisioterapeutas, porque às vezes esses laboratórios também são um pouco mais voltados para questões cirúrgicas, tá? Então, como que cirurgia pode ser feita para o paciente andar melhor. E às vezes a gente tem uma questão que vem antes da cirurgia, que é a nossa prática, né? Que é a parte da fisioterapia. Então, acho que o nosso curso, acho que ele não tem nenhum que a gente conheça nesse formato, que é trabalhar a visão do fisioterapeuta, né? Incluindo aí também, a gente abre para educador físico, como fazer a avaliação e como olhar melhor para esse padrão de marcha, como ele pode ser melhorado dentro das questões, né? Dentro do trabalho da fisioterapia, dentro daquilo que a gente tem como objetivo de marcha. E, né, a gente estava conversando um pouquinho, a maioria dos pacientes, quando você fala o que você, na avaliação inicial, o que você gostaria de melhorar? É o padrão de marcha, ou readquirir a minha marcha, né? Eu quero andar melhor. Quero andar melhor. Ou eu quero andar, ou eu quero andar melhor. Então, como que a gente pode fazer isso? É isso que a gente quer ensinar, né? Fazer uma boa avaliação e fazer o raciocínio clínico. Tá melhor. Dentro disso que vocês estavam abordando, uma outra questão que eu acho que é tão importante quanto essa pessoa fez uma avaliação do laboratório de marcha, tem um laudo bem detalhado e isso chega para o profissional que está lá na linha de frente na reabilitação.
são relatórios que não necessariamente a gente aprendeu detalhadamente como interpretar, ou como usar a informação que está ali, extrair a informação que está ali e realmente modificar a nossa prática clínica, ou sei lá, olha, estou indo pelo caminho certo, ou não, acho melhor mudar uma prescrição que eu fiz de órtese, por exemplo. Eu acho que essa é uma outra questão. Você também conseguir ter acesso a esse laudo, a esse relatório, interpretar e conseguir levar isso para a tua prática clínica, né? Sim, sem dúvida. Eu acho que esse é um ponto-chave, assim, né? Porque o que eu percebo, né? Eu acho que a Fabi também deve perceber no dia a dia do laboratório, é que a gente tem um embasamento para poder fazer certas sugestões, né? Ou de órtese, ou de abordagens mesmo. E aí, quando o profissional recebe esse laudo, muitas vezes, tudo bem, não é uma questão só que o laboratório falou, né? Precisa ser entendido, né? Nada do que você faz, assim, nada do que você recebe que precisa fazer porque foi direcionado, porque foi falado, isso traz uma repercussão, até porque é uma decisão compartilhada, né? Quem está lá na ponta final é a pessoa que está com o paciente e o próprio paciente. Então, se o profissional que recebe o laudo não consegue entender quais foram os motivos que nós prescrevemos, ou nós indicamos, na verdade, porque a gente não prescreve, a gente indica certas coisas, qual foi o motivo? Porque senão nem ele adere, e muito menos o paciente dele vai aderir, né? Então, eu acho que essa interface de trazer esse mundo para ser compreendido melhor, eu acho que é o nosso trabalho. Eu acho que esse é o nosso propósito da Primob. Será que a gente respondeu? Acho que era essa da onde saiu a ideia da Primob. Né? E o que significa a Primob? A gente pensou bastante no nome e a gente pensou que a gente gostaria de, assim, na linha do aprimoramento da marcha e da mobilidade. Porque a gente acha que a gente não pode ficar preso na marcha. Tem muitas pessoas que não podem andar, não conseguem andar e tem outras formas de se deslocar. E eu acho que toda a experiência profissional que a gente tem e que foi muito bacana até aqui, e tem sido muito legal, também abre os horizontes para a gente pensar em outras formas de deslocamento. Então a gente não fechou em marcha no nome, né? Quando a gente pensou nesse nome. Nossa, muito legal, porque é isso mesmo, né? A gente tem muitas formas de mobilidade de deslocamento, não necessariamente por meio da marcha. E a gente admira todas elas, né? A gente gosta demais. Às vezes você fala, nossa, mas elas só fazem trabalho com marcha? A gente trabalha principalmente com marcha, pela nossa experiência, mas a gente não para por aí, né? Eu acho que pensar no indivíduo como uma pessoa que vai se deslocar da forma como ele consegue. E eu acho que, na verdade, a marcha, ela está bem sedimentada. Eu acho que entra nessa questão também. Porque a marcha, ela é um dos aspectos mais estudados de uma maneira quantitativa, né, que a gente tem. Porque a gente tem muitos dados sobre isso. É só buscar na literatura que a gente vai ver. E por ter muitos dados e ser sistematizado, a gente tem um funcionamento do corpo que já está padronizado. Então, a gente tem um ápice aí dessa evolução do nosso sistema, do nosso corpo. Então, se você consegue avaliar o funcionamento desse corpo que se move, mesmo sendo um paciente que às vezes precisa de um apoio, mesmo um paciente que precisa de vários recursos, você consegue detectar alguns funcionamentos inadequados e trabalhar com isso, e ele vai ter ganhos, não necessariamente só no deslocamento em pé e da marcha, a gente consegue também transferir, ele vai transferir esses ganhos. Pronto, não é uma transferência, ele vai transferir, porque o treino da marcha, ele não é só focado para isso, né? Quando a gente treina a marcha, quando a gente faz esse treino de deslocamento, né, na postura bípede, tem outros fatores que estão envolvidos, né? Tem outras questões, outros ganhos secundários. Então, eu acho que isso também é interessante, né? A gente poder pensar. Eu acho que vocês, muito mais do que a gente consegue falar do que isso, a gente tem muita prática e experiência na avaliação, mas vocês têm todo um know-how de tratamento locomotor, né? De treino locomotor, né? Então, acho que vocês têm mais experiência até para falar sobre isso, né? O quanto que o treino da marcha traz benefícios, não só do deslocamento bípede, mas em outras questões também. Uma das questões que a gente sempre gosta de puxar um gancho ou falar sobre nos nossos cursos é exatamente isso. Que o treino de marcha não necessariamente tem a marcha como objetivo funcional exclusivamente.
porque especialmente para pessoas que não têm um prognóstico de marcha, pelo menos não neste momento, não a curto e médio prazo, a gente também utiliza esse recurso como exercício físico, porque ele tem uma série de outros benefícios, né? A gente está trabalhando vários graus de liberdade, a gente está trabalhando controle de tronco, a gente está trabalhando controle de quadril, a gente está estimulando essa pessoa em ortostase, a gente está trabalhando com vários estímulos sensoriais que são super ricos. Os pacientes gostam até dessas questões intestinais, eles Exatamente. falam dessa melhora, que é super importante. Muito. E hoje a gente já tem mais evidência científica também nos respaldando disso, da importância do exercício da marcha, da importância de estar na postura bípede para o ser humano, né? E o que a gente pode tirar proveito disso, inclusive para a prevenção de várias complicações secundárias ou para melhorar o próprio funcionamento, para as questões cardiorrespiratórias, porque muitos pacientes, assim, qual alternativa a gente tem para conseguir fazer um exercício cardiorrespiratório que realmente engaje mais segmentos corporais, né? Então, olhar para essa estratégia, para essa intervenção, também como caráter de exercício físico, dentro do campo da reabilitação. Sim. E que para nós é ótimo, porque é algo que é do nosso domínio da reabilitação. E por que não usufruir disso? Não usufruir. Né? E para eles é maravilhoso, né? Para os pacientes. A Com própria certeza. vivência do exercício. Essa questão muito psicológica e importante. emocional, né? Se vê como Um de indivíduo forma... como um todo, né? Exato, porque assim, olhar, né, para o teu corpo como um todo. Sim. E parar para prestar atenção nele, naquela posição, no que você está propondo ali, inclusive nos segmentos que foram afetados pela lesão, né? Não deixá-los Isso é esquecidos Uhum. ali. Porque muitas vezes isso acontece, né? Então acaba que você valoriza o que está preservado ou mais preservado e às vezes esquece quando você poderia trabalhar e melhorar aquilo também. E trazer aquilo para o processo essa parte do corpo para dentro do processo de reabilitação ou como exercício físico também é muito importante para essa pessoa, para ela se enxergar inteira. E a gente tem muitas formas de marcha também, né? A gente tem aquela pessoa que, de repente, ela vai recuperar um deslocamento, uma estratégia de deslocamento de marcha que é terapêutica. Que ela vai estar ali sendo realmente realizada com qualidade, com mais autonomia, no ambiente terapêutico, mas não vai se extrapolar, por exemplo, para o ambiente domiciliar. Ou a gente conseguir progredir para o ambiente domiciliar, porque isso já muda um pouco também da autonomia nas atividades do dia a dia. É lógico que o objetivo, né, o que a gente gostaria é que todos pudessem evoluir para uma autonomia de uma marcha comunitária. Sim. Nem sempre isso é possível. E quando isso não é possível, a gente tem que entender, então, o que é possível. E trabalhar em cima do que é possível da melhor forma possível. Sabe? Eu fico tentando também encorajar as pessoas a não se restringirem. Eu acho que, desde que tudo isso seja muito bem alinhado e comunicado com os nossos clientes, pacientes, e todo mundo entenda o objetivo daquela atividade, a gente realmente pode usufruir dos benefícios dela. Sim. Isso é muito importante que você está falando, né, Nath? Porque quando a gente coloca eles como parte do processo de reabilitação, escolhendo, né, onde a gente pode chegar, no geral, isso está tudo englobado, né? Essas questões da marcha. Ainda que eles não tenham uma marcha funcional. E é um objetivo, eu acho que da maior parte dos nossos pacientes. Sim. Né? Sim. Ter alguma estratégia de deslocamento, mobilidade ou alcançar o máximo nível possível, né? Ou de repente, por exemplo, eu posso dar 2 passos, mas que facilitam a minha transferência. Exatamente. Que facilitam a minha mobilidade. E que muda a diminui, vida toda da pessoa. Que diminui a demanda de uma ajuda externa, sim. de um cuidador. Sim. E, poxa, olha que autonomia importante isso. Sim. Né? Então, eu acho que é isso, a gente tirar um pouco daquele conceito de que a gente só vai olhar para o exercício de marcha quando isso é um prognóstico muito certo, funcional, e olhar para todas essas outras possibilidades, porque nós temos recurso para isso. Uma outra coisa, só puxando um gancho, acho que A gente vai uma puxando o gancho para outra. Não, pode ir. Eu fiquei pensando agora que, assim, e a avaliação de marcha é algo extremamente importante, por quê? Porque a gente tem, sistematizando a avaliação, sistematizando o olhar, a gente consegue perceber quais são as principais alterações e quais são as compensações baseadas nessas alterações. Muitas vezes, nem tudo que a gente vê que é grande, né? Porque às vezes as compensações produzem até movimentos articulares maiores, mas esse não é o foco. A gente precisa aprender a
a direcionar o olhar para qual é a alteração principal. E aí eu acho que isso é o casamento perfeito, né? Porque a gente vai querer sim uma melhor qualidade de marcha, a gente quer sim que desloque da melhor maneira possível, mas a gente direciona o olhar para abordar na alteração principal, porque as compensações acabam sendo resolvidas e aí sim você monta uma estratégia de tratamento para o seu paciente de uma maneira bem assertiva. E, de novo, prevenindo complicações futuras, Exato. secundárias, porque se alguém que vai se arrastar com uma compensação muito importante por muito tempo e ninguém está olhando para isso, ou ninguém está preocupado em melhorar isso, é alguém que muito possivelmente vai desenvolver outras questões musculoesqueléticas lá na frente, porque o que a gente quer é longevidade, o que a gente quer é que a pessoa possa fazer isso por muito tempo. Então, se a gente consegue melhorar a eficácia disso, né, assim, a qualidade com que a pessoa faz, gasto energético, a biomecânica disso, o máximo possível, a gente também está promovendo que essa pessoa faça isso por mais tempo, né? Sem e não dúvida. se É restringe. engraçado pensar nisso, porque assim, a gente, como eu trabalho na CDI e a grande número de pacientes que a gente atende são pacientes com paralisia cerebral, a gente pensa em criança, né? Mas as crianças estão crescendo e eles envelhecem, né? Então a gente tem essa preocupação também, e por isso, né, quando a gente pensou no nome, essa questão da mobilidade, de preservar isso, eles envelhecerem bem, Sim. mantendo funções, mantendo atividades, mantendo a parte muscular, musculoesquelética o mais adequada possível, para que eles possam progredir bem, envelhecer bem com qualidade. E né? com o processo de envelhecimento e a própria marcha vai mudando, e o que precisa ser avaliado e reavaliado e ter como foco precisa ir mudando de acordo com aquela fase da vida da pessoa. Não só o processo de envelhecimento, que é natural, mas também com a fase social, assim, o contexto que aquela pessoa está inserida. Então, se ela está primeiro, enfim, uma criança, e depois ela entra na escola, ela entra na faculdade, aí ela começa a trabalhar, e aí ela conhece novos desafios num contexto diferente, e ela precisa ultrapassar esses desafios. Então, o que antes era uma marcha comunitária que era ok, em algum momento ela precisa melhorar e trabalhar outras coisas, porque esse deslocamento, agora ela trabalha, ela passa o dia inteiro trabalhando, e à noite ela vai para a faculdade. E aí, como é que ela vai dar conta de tudo isso? Ou mesmo uma pessoa pós-AVC, por exemplo, que ela interrompe, né, o trabalho naquele momento que ela está numa fase mais aguda da reabilitação, e aí depois ela vai ser reinserida no mercado de trabalho e ela precisa ter uma eficiência muito maior da locomoção dela do que só pensando na terapêutica, assim, né? Na marcha terapêutica ou numa marcha domiciliar, ou mesmo que ela tenha uma marcha comunitária só para ir ao shopping, aqui e ali, mas de repente para o trabalho ela precisa de uma ajuda de uma órtese. Então, em qual momento que a gente vai indicar? Às vezes, né? Que os pacientes às vezes perdem a capacidade de andar por questões musculoesqueléticas. Há uma artrose que aparece, uma dor. E a gente vê o trabalho da Acreditando de uma forma muito positiva, né? Essa questão da reabilitação. Então, é super fundamental. Por isso, a gente ficou super feliz com o casamento, vou chamar de casamento, que a gente fez nesse curso da avaliação ao tratamento, né? É pra gente ter esse olhar muito exatamente 360, completo, né? No final né? das contas, ter esse olhar completo, holístico, para o indivíduo como um todo, considerando todas as suas necessidades. Porque, às vezes, também a gente fica muito com um olhar muito concentrado no nosso ambiente que é controlado, né? Que é um ambiente terapêutico, e esquece completamente da realidade e que aquela habilidade vai ser empregada lá fora. Porque isso sim é a participação, isso é uma transferência positiva do que a gente conquistou. E se a gente não consegue proporcionar isso em todas as etapas da vida, é algo que a gente deixou de proporcionar para o nosso cliente, para o nosso paciente. Às vezes o pessoal pergunta aqui, por que a gente não fala de alta? Eu falo, bom, primeiro porque a gente tem uma vantagem como instituição privada de não necessariamente precisar dar alta por uma questão de fila de espera, enfim, e tudo mais, porque é muita gente, uma demanda muito grande, a gente entende. Mas isso nos dá a vantagem de ir acompanhando as diferentes metas e momentos de vida das pessoas. A gente não quer que as pessoas dependam do nosso trabalho,
A gente quer oferecer ferramentas para que elas consigam fazer isso cada vez mais de forma autônoma. Mas a gente também tem a oportunidade de acompanhar as mudanças de meta. Que hoje, de repente, a meta de uma criança em relação à mobilidade dela é X, e aí, de repente, ela vai para a escola, ela quer sair com os amigos, mudou composição corporal, estirão de crescimento, muda completamente a configuração, e aí isso tem que ser olhado como se fosse novo, né? Claro. Considerando essa história, mas como se fosse novo. E depois na fase adulta e assim por diante. Né? Também, movimento, todo mundo precisa fazer. Todo mundo tem que se movimentar. E é muito maravilhoso ter um lugar onde as pessoas possam fazer isso. Né? É exatamente Então, isso. A gente acredita no exercício físico como algo que deve acompanhar o indivíduo não para pra terminar. toda a vida. Não precisa terminar mesmo. Precisa Exatamente. fazer. Exatamente. Então você tem que ir seguindo, fazendo, e aquilo tem que se adaptar. Não necessariamente você tem que se adaptar ao exercício, mas o exercício vai te acompanhar durante a vida e ele vai se adaptar à sua rotina. Então, de repente, você vai treinar de manhã, de repente você vai treinar no fim do dia, de repente você pode treinar todos os dias da semana, de repente você pode treinar 2 dias na semana, 3 dias na É semana. muito maravilhoso ter um lugar para indicar para essas pessoas. Né? Então, A gente é fica contente. Modéstia à parte, a gente gosta. E a gente realmente, assim como vocês, a gente gosta muito do que a gente faz. Isso é né? muito bom. A gente tá muito Perceptível. feliz com esse curso, né? Porque a gente tá conseguindo unir as coisas que a gente acredita, né? Ai, gente, que a por gente falar em vive. gostar muito, tem uma integrante que tá faltando aqui hoje, tá, gente? Da Primob, que é a Sabrina. A gente É vai verdade, ter- é verdade. É importante a gente falar sobre ela, que esse time, ele tá completo com as 5 pessoas, né? Que compõem, Sim. 3 da Primob, nós aqui do Acreditando. E é claro que a gente tem um time também de respaldo aqui do Acreditando, que estão sempre com a gente no desenvolvimento dos projetos e nas práticas e tudo mais. Mas a gente não podia deixar de falar, né? Claro, Da de jeito Sá. nenhum. A Sá não pôde vir hoje, mas ela mandou um super beijo. Ela tá super entusiasmada também com o curso e tá todo mundo muito feliz. E meninas, qual a expectativa de vocês? Em relação Ao curso. ao curso. Esse projeto novo. Eu acho que esse curso ele é imperdível, porque A modéstia à parte, gente, Modéstia esse à curso é parte. imperdível. eu acho que quando a gente idealizou, a gente pensou, o que eu gostaria de estudar dentro desse tema da marcha, que eu não pude fazer porque não existia um curso como esse. E foi pensando nisso que a gente idealizou nesse formato, né, da avaliação ao tratamento, com uma visão de laboratório aí na avaliação e na como programar a reabilitação do paciente, né, o que vai ajudar ele, por exemplo, a gastar menos energia para andar, qual músculo está atrapalhando, qual músculo está ajudando, que músculo está fraco, como avaliar isso, e é um formato simples realmente, coisas que a gente aprendeu na matéria básica da faculdade, que é o uso de goniômetro, mais vídeo, então filmar, então a gente chama isso de avaliação 2D, né, que é fazer esse link da avaliação com o vídeo e para ajudar o paciente a andar melhor, isso é uma visão do laboratório. E como casou com essa questão de vocês terem o tratamento, que é super bacana também, então eu acho, por isso que eu falei que eu acho que ele é imperdível, porque eu acho que ele não existe nesse formato que a gente pensou com carinho para colocar para as pessoas que têm interesse sobre o tema. Então quer dizer que quando terminar esse curso, a pessoa vai conseguir fazer uma avaliação com goniômetro e uma câmera? Vai conseguir, com certeza. A gente vai ensinar tudo o que precisa para fazer, né, as mensurações, que são coisas que as pessoas já sabem, mas, né, acabaram em algum momento parando de fazer. A gente vai retomar e vai mostrar a importância de fazer e continuar fazendo para continuar e filmar para fazer esse link, né, da avaliação com a análise visual e é um divisor de águas também. Por que você acha que as pessoas, os fisioterapeutas, acabaram parando ou diminuindo o uso do goniômetro ao longo da sua prática clínica? Você sabe que o goniômetro, ele é padrão ouro de medida articular, então eu não tenho vergonha nenhuma de falar do goniômetro, tá? Eu sei que, às vezes, as pessoas tentando vender cursos aí na internet falam muito mal do goniômetro, e eu fico bem chateada, porque é padrão ouro e cientificamente comprovado, tá? E é uma coisa que a gente aprendeu na matéria básica da faculdade.
Então, todo mundo pode fazer. Eu acho que as pessoas, às vezes, param de usar porque se sentem inseguras. A gente até fez um questionário nos cursos que a gente já deu anteriormente e perguntando se as pessoas faziam ou não. 10% faz, 90% não faz. É grande, né, o número. E é um instrumento que custa, não sei, R$50? No máximo. No máximo. Acho que nem isso. Super acessível. Quando eu R$10 estava na no faculdade, máximo. acho que eram uns 12. Aí, mas acho aqui que como a isso, gente Quando tem, eu não estava sei. na faculdade era de madeira. Que ela... Tô brincando. Aqui é o acreditando que compra, então não sei quanto custa. Mas é isso, é muito eu acho que as acessível, pessoas né? ficam inseguras. E um celular todo mundo tem. Sim, celular todo sim. mundo tem. Então a gente está desperdiçando Padronizando, um celular que todo mundo tem, um instrumento que é padrão ouro E o e raciocínio, custa R$12 pra... Exatamente. Sim. Eu acho que uma coisa que você perguntou, né, que eu acho que super importante, você falou assim, o que a gente espera? Eu acho que a gente vem num momento em que talvez as pessoas queiram algumas coisas mais, não sei se mais fáceis ou mais rápidas, eu não sei como é que está funcionando, né, essa questão. Talvez a questão do goniômetro seja isso, demanda um tempo, e aí acho que as pessoas talvez queiram uma velocidade maior das coisas. Mas eu entendo, assim, que o curso traz a possibilidade de você fazer algo que é extremamente importante, é raciocínio clínico, né? Você precisa raciocinar, porque a gente não vai falar as coisas fechadas. Então, a gente vai... É aquela velha história que todo mundo fala, né? Não é dar o peixe, né? A gente vai ensinar a pescar. Não importa se é simples o que você vai usar, um goniômetro e um vídeo, mas você sabendo padronizar a filmagem, colocar o seu celular da maneira correta para evitar efeitos de parallax, né? Que é aquele que você deforma um pouco o 2D, dependendo da posição da câmera. É você usar o goniômetro de uma maneira assertiva e raciocinar adequadamente. Gente, isso é ouro, né? Isso é o que é gostoso ouro, de né? ser fisioterapeuta, porque se você não vai raciocinar em cima de nada, seu trabalho fica também sem graça, né? Não fica motivador, não traz desafios. E eu acho que o nosso grande desafio, e é gostoso, é pensar em tudo isso. Eu acho que as Exato. pessoas têm uma tendência hoje a gostar e acreditar que coisas muito tecnológicas têm um valor maior. Exatamente. Então, procurar coisas muito tecnológicas para entregar quando, na verdade, você não precisa. E nem tem algo tão tecnológico, mas acessível financeiramente, para que todo mundo tenha. E é justamente aí que eu acho que a sacada delas foi Genial. assim, genial. Porque Imperdível. são pessoas que todos os dias trabalham com muita tecnologia, têm acesso, têm esse recurso, e que estão dizendo para as outras pessoas que não têm acesso a essa tecnologia, dá para raciocinar de forma mais simples. Dá para fazer de forma mais simples, dentro do teu contexto, do teu ambiente, para que você seja mais assertivo na sua terapêutica. Então, não é qualquer pessoa falando sobre isso. São pessoas que estão lá trabalhando com tecnologia todo dia. Né? na alta Dizendo, tá tudo bem, né? Tá Dá tudo para fazer de outra ótimo. forma. Sabe uma coisa que apareceu também de resposta, né, Dé? Tempo curto para avaliação. Eu acho que também quando as pessoas aprenderem que ela pode gastar mais tempo na avaliação... Para ganhar tempo. Para ganhar tempo na reabilitação. Sim. Eu acho, Né? Você falou Isso é uma um coisa outro muito ponto. certa, né? eu acho que isso é um déficit do profissional, eu falo como profissional mesmo, de conseguir explicar isso pro paciente. Porque O tem valor, muitos né? pacientes que pensam, mas eu vou gastar uma sessão inteira para fazer a avaliação, às vezes Mas é mais até. fundamental. E a pessoa não vê, o paciente não vê valor naquilo. E tudo bem, porque o paciente ele não entende, ele não sabe exatamente qual é o valor disso, mas é o seu papel como profissional explicar o valor disso para ele Sim. e fazer com que ele entenda. E isso é interessante. Interessante que você está falando, Ana, porque a gente fala isso nos nossos cursos. Não pense que você está perdendo tempo, você está qualificando o seu trabalho. O seu trabalho vai ficar com uma qualidade melhor. O seu paciente, se você explicar, ele vai entender sim que ele precisa de mais de um dia de avaliação, muitas vezes. E você vai mostrar para ele que você vai ter mais efetividade no tratamento. Então, vai valer a pena o investimento que ele vai fazer. E você, como profissional, você vai se sentir mais qualificado e mais seguro. Isso não tem
né, contra isso não tem nada o que falar, porque assim, se você vai ter segurança para fazer uma avaliação, para fazer uma prescrição, para focar no seu objetivo, isso muda tudo. E aí você falou outra coisa que é muito importante, que é fazer uma boa avaliação para ter bons dados, para implementar isso na sua programação terapêutica. Exatamente. E aí eu pergunto para a Natália, qual Sim. o valor de uma boa avaliação para montar uma boa prescrição, uma boa programação terapêutica para esse cliente, para esse paciente? Faz toda a diferença. Eu acho que primeiro, uma das coisas que a gente gosta de falar também, você sabe disso aqui, é a importância da personalização. Então, de a gente olhar aquele indivíduo como único que ele é realmente. Então, a gente entende das patologias, a gente entende das principais alterações biomecânicas da marcha, a gente entende do padrão típico da marcha, mas aquele indivíduo é único. Então, se a gente não tiver esse olhar para ele, a gente não vai elaborar um programa de reabilitação que é para ele, que é o melhor para ele. Então, acho que tudo parte de uma boa avaliação, de uma avaliação criteriosa, de uma avaliação completa e assertiva para que a gente consiga construir esse raciocínio do que realmente é importante no programa de reabilitação. Então, eu acho que se a gente não parte de uma boa avaliação, a gente pode acertar? A gente pode, até porque eu acho que tem a nossa experiência profissional, né? A gente, ao longo do tempo, a gente vai adquirindo essa experiência, um olhar mais refinado, mais crítico. Mas a gente, de alguma forma, está apostando, né? E se eu fosse a paciente, eu não gostaria que só apostassem em mim. Eu gostaria que me olhassem da melhor forma possível e que fosse o mais assertivo possível, porque isso é tempo de vida, não é só recurso financeiro investido. É tempo de vida também. Né? Então, eu acho que tudo parte de uma avaliação para que a gente consiga construir esse raciocínio da prescrição em si e, claro, entender realmente quais são as queixas e objetivos do nosso cliente, porque ele é o centro. Né? De novo, não adianta aquilo ser relevante para mim. Né? Aquele movimento, aquela alteração de movimento que eu estou vendo é relevante para mim, mas não faz a menor diferença para aquela pessoa naquele momento. E não é isso que ela está buscando. Então, também entender quais são os objetivos e a meta do nosso cliente para que a gente possa realmente entregar aquilo que ele veio buscar. Lógico, se isso for possível, né? Porque aí tem uma questão de ética, enfim, e outras coisas. Mas eu acho que é fundamental. E pensando no treino de marcha, a gente tem diversas possibilidades de modalidades de treino. E eu entendo que para o profissional é muito difícil escolher qual a melhor modalidade, em qual momento, e se você pode mesclar as duas ou não, e da onde vem essa resposta? Ela vem do raciocínio clínico, né? Eu acho que, primeiro, de novo, a gente conhecer todas as modalidades e todas as possibilidades de treino de marcha, entender os objetivos de cada uma ou o que cada uma pode oferecer melhor. Então, quais são os benefícios de fazer um treino na esteira, por exemplo, com ou sem suspensão, muda já também, ou em relação ao solo. Então, se eu entendo qual é o principal objetivo e a demanda do meu cliente, eu consigo identificar, poxa, mas o que ele precisa, eu vou conseguir trabalhar mais no solo e não na esteira, eu vou conseguir trabalhar mais na esteira. Ou muitos casos, e que acontece isso aqui o tempo todo, que a gente tem objetivos diferentes, então a gente vai usar recursos para cada objetivo. Então, por exemplo, quando a gente fala da marcha como um exercício físico, muitas vezes eu tenho um cliente nosso que ele já está numa fase de ter uma autonomia deambulando, andando, está progredindo para uma marcha comunitária, mas ele fadiga muito rápido. E aí, claro que se ele faz um programa de exercício físico elaborado, ele tende a melhorar a capacidade dele cardiorrespiratória, mas é muito importante a gente treinar uma capacidade específica àquela tarefa. Então, por exemplo, o recurso de treino de marcha na esteira, ele também pode ser empregado dessa forma. Então, eu acho que é entender quais são os objetivos, o que eu quero trabalhar e o que cada recurso pode me oferecer. Aí sim eu consigo fazer uma boa seleção do que eu vou colocar naquele programa e não só fazer escolhas aleatórias porque eu tenho um equipamento. Pensando em alto custo na avaliação, mas agora na reabilitação, é correto eu dizer que treino de marcha em suspenso, robótico, na esteira, que envolve muito valor agregado, seria melhor do que um treino de marcha no solo com andador convencional? Essa é uma questão que você sabe que eu gosto bastante de falar sobre ela. E eu já tive, eu acho que, a oportunidade de conversar sobre isso, acho que com quase todas vocês, né?
de novo, é aquilo que realmente é prescrito para o objetivo do paciente ou para o que é bom para ele. Eu acho que a gente tem hoje infinitas possibilidades e tecnologias e que bom que cada vez mais as empresas estão olhando para o mercado da reabilitação e para os potenciais na reabilitação, porque a tecnologia ela pode sim nos ajudar e favorecer, mas eu acho que o incorreto é a gente achar que só porque tem tecnologia é o melhor treino. Então, por exemplo, a gente tem muitas evidências científicas, inclusive, que quando comparam as modalidades, então aí eu tenho a estratégia robótica como facilitação, eu tenho a estratégia só da suspensão, do treino no solo, dependendo do indivíduo e do paciente e da habilidade que ele tem naquele momento, o mais indicado definitivamente é o treino do solo, porque eu estou agregando variáveis, eu estou aumentando graus de liberdade, eu estou colocando realmente esse indivíduo para trabalhar o controle motor e toda aquela habilidade. Ao passo que o contexto robótico ele é um contexto de muito controle, né? Que eu consigo realmente garantir o máximo de segurança, porque eu estou controlando todo aquele contexto. Então, que é muito mais indicado, por exemplo, para pessoas que não têm uma marcha ou não têm um objetivo funcional, um prognóstico tão próximo de marcha. Como ponto de partida, é um ambiente seguro, é um ambiente muito controlado, que o profissional está ali programando tudo que ele quer oferecer. Né? Eu acho que é até legal você puxar esse gancho, porque as meninas não comentaram aqui, mas elas têm uma vasta experiência também na reabilitação. Sim. Né? Então, Dé e Fabi, contem também para vocês o que vocês pensam disso e o porquê. O porquê que vocês chegaram, o porquê que a marcha faz parte da vida de vocês, porque vocês também têm uma história com a reabilitação. Exatamente. Eu acho que eu falei, né? A gente se apresentou tudo, mas eu tô no laboratório de marcha desde 2005, ou seja, 20 anos aí nessa história. Desde que eu entrei na ACD, que eu trabalhei na ACD durante quase 15 anos, eu fui com foco num laboratório de marcha e foi por uma aula que eu assisti. Então, isso mais uma vez me puxa o gancho, né, do quanto a gente pode impactar a vida das outras pessoas, não só como profissional, mas como indivíduo. Fui assistir uma aula de um médico e ele falou sobre o laboratório de marcha, inclusive lá na ACD, e falei, é isso que eu quero da minha vida, né? Eu me apaixonei completamente e fui atrás. Então, desde 2005, eu comecei a trabalhar num laboratório de marcha, e aí veio a oportunidade, né, de poder participar de alguns outros projetos, então, de poder implementar o treino robótico lá na ACD, com a Locomate. Atualmente, eu faço a instrução, né, técnica da Locomate para quem adquire esse equipamento aqui no Brasil. Depois participar de um projeto bem tecnológico, né, com exoesqueleto, interface cérebro-máquina, e toda a minha vida foi puxada para isso. Porque eu acho que quando a gente ama o que a gente faz, eu acho que a vida vai trazendo umas oportunidades muito... que é de entrega, né? É de coração. E aí, isso foi acontecendo na minha vida e eu tenho gratidão imensa por todos os lugares que eu passei, porque todos eles eu aprendi muito e com as pessoas que eu encontrei. E hoje eu estou no laboratório de marcha também, do Einstein, com pessoas também que são incríveis e eu aprendo todos os dias. Então, eu acho que a minha história, eu posso dizer que é uma história realmente de... Primeiro, me apaixonei por isso e depois eu fui atrás. E a vida falou, então, eu vou te trazer mais oportunidades para isso. E foi isso que aconteceu. Então, quando falo disso, eu fico muito feliz, né? Então, é visível para quem me conhece o quanto eu gosto disso. Isso é muito legal, porque é um assunto apaixonante mesmo, né? Entender tudo como é que funciona, como que uma pessoa consegue andar longas distâncias sem gastar tanta energia e como trazer isso para a reabilitação. Bom, acho que as meninas não sabem, mas é uma coisa nossa. Lembra que a gente ficava estudando no laboratório de marcha antes de você ser contratada lá? Exatamente. Então, assim, desde que eu trabalho na ACD desde 2002, então antes da ir para o laboratório de marcha, que era 2003, 2004, a gente ficava estudando à tarde, marcha lá no laboratório. A gente pegava uma salinha, pegava os livros da Perry. Por paixão mesmo, né? E ficava lá estudando. É verdade. Nossa, olha o que acontece e tal. Então era toda quarta-feira a gente ficava lá estudando. E aí aconteceu que depois, também na minha vida...
eu tive uma fase que eu tava um pouquinho pensando em mudar de áreas, assim, não da físio, mas do Brasil. E aí a Kátia, que é a minha supervisora até hoje lá na ACD, me chamou para trabalhar no laboratório. E eu falei, nossa, que legal. Uma mudança de área. A resposta, já mudei os meus ares. Todos ares. E tô lá até hoje, com uma equipe que eu amo trabalhar também. A Sá também tá lá comigo, né? Que é a nossa terceira pessoa que não está aqui hoje, a Sabrina. E a gente se completa muito ali. E é muito legal, assim, todo o aprendizado, né? E eu tenho uma pergunta. O que vocês, de hoje, 2024, diriam para aquelas duas que ficavam estudando no laboratório de marcha? Porque eu tenho certeza que tem muita gente que está aqui assistindo a gente que está nessa situação. Tô ali, acabei de me formar, tô me formando, tô estudando, quero muito trabalhar com uma coisa, mas não sei como. Eu daria um conselho que eu acho que eu dou para todas as pessoas, né? Que a gente tem muito contato com pessoas que estão começando, né? Ou é um residente, é um estagiário, ou as pessoas que vêm, né, do início. Eu sempre falo que a gente nunca pode buscar o resultado financeiro. Eu acho que... Porque às vezes tem um idealismo, né? Da questão do dinheiro, ou a questão da projeção profissional. E eu acredito muito que a gente precisa... primeiro fazer o que gosta e o que ama e o que o nosso coração pede. E eu sempre acredito que quando a gente faz o certo, a gente se dedica, a gente coloca as intenções, né, melhores para poder trabalhar, todas essas coisas que a gente quer ou que a gente almeja, que são indiretas, elas vêm. Você, se é a projeção, né, profissional, as pessoas te reconhecem como uma pessoa que é importante naquela área. Às vezes essa questão financeira também vai aparecer. É óbvio que a gente tem que se reinventar. A gente, na verdade, eu falo até... Eu e a Fabi, a gente tem... Bom, eu nem vou falar quanto tempo de profissão, porque eu sou formada desde 97, então não vou falar, faço umas contas. Eu me vi me reinventando. As coisas mudam. Eu acho que esse é o processo da vida. E você tem que acompanhar. E aí, E assim. a minha dica é essa. Façam o que você gosta, dedique-se ao que você ama, que todas as coisas elas vão acontecer. Elas acontecem. E a minha dica é que vale muito a pena, né, você se dedicar. Tanto que a gente está aqui hoje, né, falando disso, uma coisa que a gente ficou estudando à tarde lá, sozinhas, porque não tinha, assim, muita opção de com quem estudar e aonde estudar. E vale muito a pena. E é isso que a Dé falou, né? Vai caminhando e as portas vão se abrindo. E a gente tá aqui hoje, né? E você? Queria saber a sua história com treino de marcha. A minha história, ela começa, eu acho que na reabilitação. Porque eu acho que quem se dedica ou quem é chamado para neuro... Porque é quase que um chamado, né? É um chamado. É um chamado para complexidade, assim, é chamado para o desafio, né? Então, assim, não é algo simples que a gente tem pelo caminho quando você realmente quer ser um bom profissional, né? Eu acho que no nosso segmento. Eu acho que muito tem a ver com o andar ou com a mobilidade como objetivo. Então, desde sempre, né? O estudo, de alguma forma, esteve aí. Eu também, né, no meu percurso, tive a oportunidade de aprender com elas na CD. Então, esse foi um momento muito importante da minha vida, mas numa oportunidade que foi o começo da minha jornada profissional depois da graduação. Foi realmente o período que eu passei de residência na CD e aprendi muito com as pessoas. Eu estava contando hoje para os nossos estagiários que eu, quando eu me formei e quando eu entrei na faculdade, eu dizia que eu ia trabalhar com neuropediatria. E aí, eu fui focada em fazer minha residência na CD. Passei na residência na CD, eu cheguei na residência da CD, eles sorteiam as clínicas. E aí, eu fui sorteada com lesão medular. E eu fiquei muito brava. Eu falei, eu vim aqui para trabalhar com neuropediatria e eu vou começar a minha jornada na lesão medular. E eu nunca mais saí da lesão medular. É muito curioso isso, né? Sim, porque aí eu encontrei profissionais que me abriram o mundo do que era a reabilitação na neuroadulto, que me abriram o mundo do que era a reabilitação na lesão medular e foi uma paixão, assim. Eu me apaixonei e eu nunca mais saí. E aí depois fui trabalhar na Lucy Montoro também com esse público e quando eu estava lá, surgiu a oportunidade de entender o que era o Acreditando.
E quando eu comecei a pesquisar, quando eu fui fazer minha entrevista e tudo mais, eu falei, gente, como que isso está acontecendo lá fora, em outros países, essa abordagem que ela é mais focada no exercício físico como meio transformador ali, e eu não conheço. Eu trabalho com isso e eu não conheço. Então, rapidamente, eu tomei a minha decisão de mudar, de guinar e ir para algo que era desconhecido para mim. Mas eu tenho, assim, isso para mim é muito forte, assim, eu sou movida aos desafios, então de buscar coisas novas e eu sou muito curiosa. Por que eu não conheço isso? Por que eu tenho que aprender sobre isso? Então, quando fui para a primeira formação nos Estados Unidos, eu vi que o treino locomotor, ele era visto dessa forma. Ele era visto como uma estratégia de exercício físico dentro do programa de reabilitação e era um pilar importantíssimo dentro desse programa multimodal, né? E que ele não era só para as pessoas que tinham um prognóstico de marcha. Então, a minha história de estudar mesmo sobre o treino locomotor, os benefícios, como fazê-lo, o que tem de evidência científica em torno disso, o que tem de ciência, começou aí. E aí começou a jornada junto com Acreditando e as outras oportunidades de aprendizado lá fora, de fazer cursos específicos de treino locomotor e trazer isso para a nossa realidade. Então, conseguir trazer esse raciocínio para dentro do nosso trabalho, do nosso dia a dia, da importância dessa intervenção como exercício. E o treino locomotor também esteve dentro da sua, além da sua jornada como fisioterapeuta clínica, digamos assim, também você foi se especializar nisso, estudar e se aprofundar nisso no seu mestrado. Aí acho que foi uma coisa quase que natural, né? Então, quando chegou o momento vou fazer um mestrado, não vou conversar com a orientadora, com a Camila, né? Na época, assim, o que eu mais almejava na época era estudar sobre marcha, sobre treino locomotor, porque era algo que eu realmente gostava muito. E o projeto foi exatamente isso, olhar para as respostas do treino locomotor suspenso em pessoas com lesões neurológicas, em especial com pessoas com lesões medulares. Então, e entender o que acontece na biomecânica, na cinemática, na eletromiografia, quando a gente muda o estímulo, quando a gente muda a velocidade, ver um pouco mais de perto aquilo que eu estava estudando e trazer para a nossa realidade, né? E aí, depois disso, desse percurso todo, a gente chega, não hoje, alguns anos atrás, a levar todo esse conhecimento, tentar, eu ia falar levar para o público, mas na verdade tentar democratizar esse conhecimento, que foi todo um percurso que para ele ser construído, incluindo ter que fazer um curso fora do país, outro curso, aprender coisas novas que não estavam aqui pra gente naquela época e que hoje estão muito mais democratizadas, mas ainda assim muito restritas. E da onde veio esse anseio de, não, tudo bem, agora eu me estabeleci e a gente precisa levar isso para as pessoas, porque as pessoas precisam saber sobre isso. Eu acho que isso começou a ficar algo muito natural na nossa realidade de Acreditando, com a forma com que a gente trabalhava, como a gente via a mobilidade, como a gente via o papel da locomoção e da marcha dentro desse programa de exercício. E as pessoas ficavam muito curiosas sobre isso. Então, a gente recebia muitas perguntas e muitos questionamentos, às vezes, que... por exemplo, por que vocês trabalham com uma pessoa com uma lesão medular completa, sem prognóstico de marcha, num treino de marcha suspenso na esteira? Para mim, aquilo era tão óbvio, a resposta, que eu ficava, eu ficava, poxa, mas por que isso é uma dúvida? Por que não? Né? Eu preciso de recurso, mas a história, o início do nosso trabalho, o início do Acreditando, não foi com nem 10% dos equipamentos que a gente tem hoje. Né? Então... Não é caro, pode ser acessível e é possível e tem benefícios. Então, veio muito dessa vontade de responder essas perguntas, essas dúvidas, de mostrar para as pessoas o porquê que a gente pensava daquela forma. E quanto mais eu trocava com as pessoas, mais eu sentia que esse cenário, de alguma forma, ele ia mudando. E obviamente, porque, assim, modéstia à parte, o nosso trabalho sempre teve essa característica de trazer algo diferente, de trazer algo novo, mas também do campo da reabilitação da fisioterapia. O fisioterapeuta, ele é um ser humano muito curioso, que busca aprendizado. Porque se a gente parar no tempo, a gente não seguir se atualizando, a gente não consegue. O nosso resultado profissional depende do resultado do outro.
Então a gente tem que estar constantemente nessa busca. Então eu acho que também sempre foi uma troca muito gostosa, porque eu aprendia muito, eu entregava um pouco e todo mundo trazia interesse em trocar. Então eu acho que surgiu daí. Eu tenho um pouco a sensação, e eu falo isso com o Felipe, eu falei pra Débora que a gente é meio megalomaníaco, assim. Não acreditando, nem a gente tem muita qualidade no que a gente entrega. Aqui, assim, eu me sinto muito segura de falar isso. Mas mesmo que a gente atendesse, que a gente crescesse muito mais do que a gente já, enfim, do que onde a gente está hoje, mesmo assim a gente não poderia atender todas as pessoas do mundo. Então, eu acho que a melhor maneira de entregar o que a gente entrega aqui é formando novas pessoas. Para que a gente divida esse conhecimento que a gente tem e que essas pessoas possam também empregar com os seus pacientes. E não necessariamente numa clínica grande, como a gente é hoje, mas no seu atendimento domiciliar, que eu sei que é a realidade de muitos fisioterapeutas, numa clínica menor, na sua sala individual que você atende. Então, mostrar que existe essa possibilidade, com menos recursos, mas com muito raciocínio clínico. Sim, nos faz sempre pensar nisso também, porque, ok, eu consigo colocar tudo isso na prática dentro de um contexto que tem os recursos para. Mas como que eu posso trocar com o fisioterapeuta que está lá no ambiente domiciliar? Como que a gente pode compartilhar isso, como a gente pode discutir porque a base é o raciocínio que a gente está trabalhando. E o cara que está no domicílio tem outras vantagens sobre a gente que está aqui numa clínica. Exato. Então, eu acho que também se colocar no lugar do outro para entender a realidade do outro e ver como que esse raciocínio pode fluir em diferentes contextos, sabe? E alcançar... né? Mais pessoas. Isso é muito, muito legal mesmo, essa troca, né? E a gente precisa difundir, né? A gente tem um núcleo, né? A gente vive na maior cidade do país, é São Paulo. A gente tem concentrado, sim, o conhecimento, tem concentrado alguns recursos, mas isso precisa dissipar, né? A gente precisa entregar e todos os profissionais, mesmo que seja à distância, a gente hoje fala de um curso presencial, né? A gente fala de uma abordagem presencial, mas esse conhecimento, ele é difundido, ele é passado e faz núcleos, né? Em outros lugares, para que não só, né, para que todos os pacientes, todas as pessoas que precisam possam ter essa oportunidade de uma pessoa que vai olhar de uma maneira que vai raciocinar, que vai fazer o melhor que ela pode com o que ela tem. Eu acho que isso é a base para tudo na nossa vida, né? A gente não tem tudo também, em todos os lugares, nem em todas as áreas da nossa vida, mas com o que a gente tem, a gente vai fazer o que é melhor. Eu acho que essa é a questão, né? O 360 da Marcha veio dessa parceria, dessa troca, dessa conversa, dessa ideia, desse gostar em comum e da gente entender que, poxa, olha quanta coisa a gente pode aprender, né? Quanta coisa a gente tem a aprender. E outra coisa a gente também tem a aprender com vocês. Eu acho que, sabe, dessa vontade de seguir buscando e seguir aprendendo e oferecer o melhor para o nosso cliente, para o nosso paciente lá na ponta. Então, o que eu não sei ainda que pode melhorar o meu trabalho e o porquê não, se eu preciso fazer esse raciocínio, olhar esse 360 do começo ao fim, ou seja, da avaliação à prescrição, a atividade que você está colocando na prescrição lá na ponta, a decisão que você vai tomar para escolher uma modalidade de marcha, por exemplo. Por isso que eu falei que é um curso pensado com muito carinho, né? Um curso que a gente gostaria de fazer. Eu tô muito animada. Eu também. Tô super empolgada. Tô super animada. Eu fui chamada... Eu ainda nem te falei, porque a gente não teve a oportunidade de conversar, para fazer a banca do TCC dos meninos. E é no dia 22, que é o dia do curso. Aí, só que é 1h30, 2 horas, enfim, é à tarde, né? Mas quando eu vi dia 22, eu falei, putz, é no dia do curso. Aí eu fui lá olhar pra ver o horário, eu falei, não, acho que dá. Dá pra calhar dá pra as coisas, conciliar. as coisas. Não, dá pra conciliar. Que bom. Porque eu quero fazer, eu quero participar muito, vocês vão começar o curso, eu quero participar muito dessa parte. E a gente, para quem não se conhece, né, ao vivo, algumas de nós já nos conhecíamos, né? E quando a gente começou a conversar sobre a ideia, era claro que estava todo mundo assim, nossa,
Mas realmente, poxa, mas isso vai ser muito legal. Vamos! Vamos! Não sei se vai dar, mas vamos! Não sei se vai sair dessa reunião a ideia, mas vamos, né? Então, tudo começou também num bate-papo como esse da gente, poxa, acho que a gente Seria bom. ia trabalhar tão bem juntas, né? Vamos tentar? Então, surgiu de uma boa conversa como essa, né? Essa ideia. Que legal. Então, Eu vou fazer. Tá chegando. a ideia toda surgiu de um bom bate-papo, como a gente falou, de muita troca e o que a gente tem feito nos últimos dias. Então, nossa alegria de construir esse projeto e a expectativa também é muito alta. Então, saibam que, né, quem está ouvindo a gente, saibam que a gente está muito feliz em conduzir esse projeto. Sim. Então, para a gente também, né, é uma conquista isso. E aí, aproveitando para a gente falar do curso, né? É claro que você que está em casa e que está ouvindo a gente daqui, não pode perder essa oportunidade, como mesmo a Fabi disse, que é uma oportunidade incrível dessa parceria que vai trazer esse olhar completo, esse olhar 360 da marcha, para que você possa simplificar a sua forma de avaliar no seu contexto, mas fazer isso de forma assertiva e a partir daí construir o raciocínio para também ter uma reabilitação, oferecer uma reabilitação assertiva para o seu paciente. Então, não perca a oportunidade de participar com a gente dessa primeira edição do curso de treino de marcha 360, com essa parceria desses dois times, que vai acontecer agora no final de novembro, nos dias 22 e 23 e 24. Então, por favor, venham com a gente, se inscrevam. Então, qualquer dúvida é só checar no nosso site, mas também pode escrever aqui pra gente que a gente responde, que a gente vai estar esperando vocês. Certo, meninas? Certo. Estamos aguardando. Então é isso. Muito obrigada, gente. Obrigada.